que estamos, então, iniciando a nossa segunda live do curso de Direito, dando boas-vindas a todos os acadêmicos e acadêmicas, tanto do curso de Direito, com uma participação super especial dos acadêmicos e acadêmicas do curso de Psicologia, que são sempre nossos amigos e parceiros em todas as discussões. Enfim, vou dar, então, meus cumprimentos às professoras, então, Fernanda, do curso de Psicologia, os professores do curso de Direito, a todos os alunos, e, em especial, a nossa palestrante, né, virtual, delegada de Polícia Civil, titular da Delegacia de Pronto Atendimento de Santiago, a delegada Elisandra Matoso Batista, que sempre é muito disponível, sempre está contribuindo com o curso de Direito, então nós já, de imediato, somos muito agradecidos. Eu vou deixar que a prof. Rosângela Montanhé faça, então, a mediação, e faça também os cumprimentos iniciais. Só vou pedir para os alunos que mantenham os seus microfones, então, fechados e as suas câmeras, e no final, então, da fala da delegada Elisandra, a gente abre para conversas, quem quiser escrever no chat ou abrir seu microfone, de forma organizada, todos são bem-vindos, tá? Espero que seja mais um momento alegre e de troca aqui de experiências. Prof. Rosângela, agora é contigo. A prof não retorna, a prof. Rosângela, vamos então de imediato passar para a delegada, então, Elisandra Matoso Batista, para suas contribuições. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, professora Fabiana? O áudio está bom? Perfeitamente, sim. Tudo ótimo. Bom, então eu quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer a participação de todos nessa live de hoje. Eu estou vendo aqui vários nomes conhecidos meus, pessoal que trabalhou com a gente no civil, alguns professores também. Eu quero dizer que é sempre uma satisfação poder conversar com os alunos da nossa querida URI, né, a nossa universidade, que tanto nos auxilia aqui na comarca de Santiago, no desenvolvimento da nossa atividade fim, aqui, enquanto Polícia Civil, nós temos vários alunos que já passaram por aqui, tem alguns alunos que fazem seus estágios aqui conosco, né, então é sempre uma grata satisfação poder conversar com vocês. Eu começo a minha fala, então, agradecendo o convite pela lembrança do meu nome, né, quero agradecer à universidade, nas pessoas da professora Fabiana e da Rosângela, por me desafiarem nessa missão, né, a gente sabe que nós estamos vivendo tempos inéditos, estamos no meio de uma pandemia, né, do coronavírus, em que a gente está precisando aprender todos os dias a readaptar várias atividades nossas cotidianas, né, desde as nossas funções laborativas, as nossas questões acadêmicas também, nós estamos sempre nos reinventando e temos que encontrar formas de continuar conectados, né, até que as coisas possam voltar ao normal. Então, quando a professora Rosângela me convidou, eu disse, eu nunca fiz live, então essa é a minha primeira live, de antemão eu já adianto que se algo não sair como esperado, é pela inexperiência mesmo no assunto, tá? Vai ajustando. Como eu falei, né, a gente está vivendo um tempo em que nós somos obrigados a nos reinventarmos, né? Todas as pessoas estão passando por isso, por uma coisa que é desconhecida de todo mundo, nunca ninguém vivenciou isso que nós estamos vivenciando hoje. Nós precisamos prosseguir a nossa vida, darmos continuidade às nossas atividades de maneira segura, né? Então, a gente tem que seguir trabalhando, tem que seguir realizando as nossas atividades acadêmicas, as nossas atividades junto da nossa família, de modo que todos tenham segurança para diminuir a possibilidade de contágio e para que quanto mais atitudes preventivas a gente adotar, mais cedo as coisas devem voltar à normalidade, tá? Então, eu vi também o delegado Guilherme, né, na nossa live presente, não sei se ele ainda está, se caiu, eu não consigo visualizar todos, mas de antemão, então, eu quero pedir licença para cumprimentar ele, que é o nosso delegado regional, né, que comanda brilhantemente toda a 21ª Região Policial,
que abrange, se não me falha a memória, são 13 órgãos policiais, que vão desde a cidade de Mata até a cidade de Itaqui. Então, são várias delegacias comandadas de forma excepcional pelo nosso delegado Guilherme. Ele, que além de delegado, também é professor da URI. Ó, a professora Rosângela está voltando, está entrando. Ok, o áudio, professora Fabiana? Perfeito, estou te ouvindo muito bem. Tá certo. Bom, retomando, então, a professora Rosângela me convidou para falar um pouco sobre o trabalho da Polícia Civil, como é que é feito o acolhimento das vítimas em situação de violência. Aqui na cidade de Santiago, a gente já conversou, né, com os alunos da URI em outra oportunidade, na jornada do aprendizado jurídico, falamos rapidamente ali sobre a rede de atendimento à mulher, né, e o nosso enfoque hoje é falar justamente sobre o acolhimento das vítimas de violência doméstica e familiar pela Polícia Civil. Como é que a Polícia Civil faz esse acolhimento? Então, eu começo dizendo que aqui em Santiago, nós não temos uma delegacia especializada no atendimento à mulher. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos 23 DEANs, como a gente chama, que são as delegacias que são especializadas nesse atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência. Porém, aqui em Santiago, desde o mês de agosto do ano passado, nós temos aqui a nossa Sala das Margaridas, tá? A criação da Sala das Margaridas, ela foi idealizada pela nossa chefe de polícia, a delegada Nadine Flor, ela que foi por muitos anos também titular da delegacia especializada no atendimento à mulher, né, que a delegacia de atendimento, ela é uma política pública de prevenção à violência na medida que se criou dentro dos plantões policiais, de modo que a gente não tem essa delegacia aqui, nós criamos as salas de acolhimento às mulheres vítimas de violência, tá? A sala, ela consiste, então, em uma forma mais acolhedora, digamos, de nós recebermos mulheres que vêm trazer relatos de situações de violência que elas vivenciam. Não estou enxergando mais a professora. Estou te ouvindo muito bem. Tá. Então, na nossa Sala das Margaridas aqui em Santiago, a gente tem 2 policiais mulheres, né, que elas estão plenamente capacitadas a fazer esse primeiro atendimento, esse acolhimento das mulheres que buscam a Polícia Civil para relatar situações de violência sofrida dentro do seu contexto familiar, nas suas relações íntimas de afeto, que, como todos sabemos, é o enfoque principal da Lei Maria da Penha, né? Essa violência doméstica intrafamiliar, nas relações íntimas de afeto dentro da unidade doméstica e familiar. Então, a nossa sala, que funciona no horário de expediente normal da delegacia, ou seja, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 18 horas, nós vamos ter a escrivã Cíntia, a escrivã Sarielle, que são 2 policiais que foram capacitadas para fazer esse primeiro acolhimento, esse atendimento às mulheres em situação de violência, tá? O nosso objetivo com isso, em criar essa sala e capacitar as nossas equipes, não só as 2 policiais, mas também todos os policiais lotados aqui na nossa DPPA, eles receberam uma capacitação para fazer o acolhimento das mulheres em situação de violência aqui na cidade. Então, em que pese a sala funcione somente no horário de expediente, após as 18 horas, finais de semana e feriados, né, nós temos a nossa equipe da DPPA aqui de Santiago, que também está plenamente capacitada para poder fazer o atendimento dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência. O nosso objetivo com a criação da sala, então, não é simplesmente criar um ambiente mais bonito, um ambiente um pouco diferente daquilo que a gente costuma ver na grande maioria das delegacias, né? Mas, na realidade, o enfoque da sala é possibilitar que a mulher que busque a Polícia Civil para relatar uma situação de violência, que ela se sinta acolhida, né, no primeiro momento. Então, a gente criou toda uma ambiência, vamos dizer assim, de modo que as mulheres, elas são acolhidas para que elas se sintam mais à vontade, né, até pelo fato de ser policiais mulheres, muitas vezes a gente sabe que muitas vítimas sentem-se envergonhadas e demoram um pouco até para buscar ajuda, para buscar socorro na Polícia Civil, nas autoridades policiais, seja na brigada, na Polícia Civil, porque muitas têm consciência que elas vão se deparar com homens, algumas têm um pouco de receio, sentem-se envergonhadas. Então, essa política pública da Sala das Margaridas,
é para possibilitar que a mulher possa fazer o livre relato das situações de violência sofrida, para que ela sinta que ela não está sozinha, né, que ela pode contar com a Polícia Civil, que ela pode contar com as autoridades, para que ela tenha força e coragem de romper o ciclo de violência, que aquilo que a gente falou aquele outro dia lá na jornada do aprendizado jurídico, nós falamos rapidamente também sobre o ciclo de violência, né, todos sabemos que isso não é uma situação, normalmente essas questões, elas não são uma situação pontual, que acontece num determinado momento, né, a maioria das vítimas que nos procuram são vítimas que vivenciaram anos de violência, e então quando elas tomam coragem de chegar até uma delegacia de polícia para fazer o relato do fato, é necessário que a gente lance um olhar diferenciado para essa situação, que a gente consiga primeiro acolher, né, evitar julgamentos, para que a gente esteja capacitado a fazer esse acolhimento de uma forma com mais empatia, né, que a gente possa se colocar no lugar daquela vítima e poder entender, fazer a escuta especializada, né, uma escuta um pouco diferente da maioria dos crimes que a gente registra, e para que ela se sinta segura, né, que ela vai denunciar o seu agressor. E não é só isso, né, ela não vai somente denunciar um agressor, e depois, muitas vezes elas retornam à delegacia, elas querem retirar a queixa, como elas falam, elas querem parar com o processo, pois elas não se sentem, muitas vezes, encorajadas a romper com esse ciclo de violência, que envolve várias outras questões, né, envolve toda uma estrutura familiar, envolve filhos, muitas vezes questões de fundo emocional, de modo que essas mulheres, elas acabam muitas vezes denunciando, mas historicamente se verificou, né, que muitas, elas não se sentem, elas não confiam nas autoridades, elas se sentem desacreditadas pelas polícias, pela própria sociedade, pela própria rede de atendimento, e muitas acabam voltando atrás, e pior, né, acabam retornando a conviver com aquele agressor naquele domicílio conjugal e permanecer naquela situação de violência. Então, independentemente do que vier a acontecer, né, porque assim, gente, isso é regra, tá? Não é exceção o fato da mulher vir na delegacia fazer o registro e ela retornar aqui para retirar. Isso é a regra geral, tá? A grande maioria das mulheres que nos procuram, na realidade, elas procuram o trabalho policial não simplesmente para, elas não querem romper aquela relação. Muitas delas, elas só querem fazer cessar aquela situação de violência que elas estão sofrendo, né? Então, por isso a importância da gente ter um olhar e realizar um trabalho diferenciado nessas situações, né? Porque ele envolve sentimentos, envolve filhos, envolve toda uma questão de estrutura familiar, envolve divisão de bens, muitas vezes, né? Então, tantas outras questões que representam uma ruptura, representada por aquela decisão da mulher buscar o auxílio, denunciar o agressor e requerer uma medida protetiva que vai afastar o seu companheiro do lar, né? Então, por isso que é tão difícil trabalhar com violência doméstica, e isso requer esse olhar um pouco diferente para essas situações, né? É nisso que o trabalho das delegacias especializadas do atendimento à mulher e que as próprias DPPAs que estão se disponibilizando para fazer a instalação das salas das Margaridas, para receber a capacitação através do nosso departamento de proteção a grupos vulneráveis, que veio até Santiago, né, no dia da nossa inauguração, e capacitou a nossa equipe. Por isso que é importante a gente estar preparado para fazer esse atendimento, né? É nisso que o nosso trabalho, ele se diferencia dos demais fatos registrados na polícia, né? Porque nós sentimos uma necessidade um pouco diferente, uma necessidade de acolhimento, uma necessidade de escuta especializada mesmo, né? A gente passa a trabalhar com um pouco mais de empatia, né? A gente sabe que nós não vamos resolver a vida da pessoa, mas nós podemos ajudar. Então, por isso, eu digo que o resultado prático do nosso trabalho, de quem trabalha com essa bandeira, né? Porque isso é uma bandeira, defender a mulher das situações de violência doméstica e familiar, é um trabalho diferente dos demais tipos de fatos. Normalmente, o que se busca, quando se instaura um inquérito policial, quando se apura um fato trazido ao conhecimento da polícia, é a punição do culpado,
né? É instaurar o inquérito, apurar o fato, responsabilizar o autor desse fato e, muitas vezes, o que se quer é a prisão. Claro que, em muitos casos, a prisão, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é, muitas vezes, o único caminho capaz de resolver a questão naquele momento e fazer cessar a situação de violência, garantindo proteção para aquela vítima. Muitas vezes é necessário. Mas a grande maioria dos casos, é importante que se diga, nosso objetivo maior não é simplesmente prender por prender um agressor, né? Existem situações concretas e que a prisão ela é inevitável, ela é o único caminho, mas a questão ela é muito mais profunda, muito mais complexa do que isso. O nosso objetivo principal em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher é fazer cessar aquela situação de violência dentro daquele contexto familiar, tá? Então, muitas vezes a nossa intervenção, no momento em que a vítima vem até a delegacia, faz o registro de ocorrência, relata a situação que ela vivenciou, diz que ela quer medida protetiva, a gente encaminha essa protetiva para o Poder Judiciário. Essa intervenção, muitas vezes, ela consegue acalmar um pouco os ânimos naquele determinado momento, né? Mas muitas vezes a gente não consegue impedir, em que pese existam medidas protetivas vigentes, de que as agressões elas aumentem, de que o grau de violência se eleve e a vítima acabe sofrendo muitas vezes um feminicídio, né? Então, por isso, esse olhar diferenciado para todas as questões que envolvem essa situação, desse contexto familiar, por isso que a gente trabalha com empatia, tentando se colocar no lugar da vítima, por isso que nós temos aqui, no nosso atendimento, as mulheres vítimas de violência, um questionário de avaliação de risco, onde a gente pode moderar o grau de risco daquela situação, em que nós vamos poder conhecer mais de perto todo aquele contexto de violência em que aquela mulher está inserida, e não simplesmente aquele fato que ela veio nos trazer naquele momento, né? Porque eu sempre costumo dizer, nas minhas falas a respeito, que a mulher não vem na delegacia buscar apoio no primeiro etapa, né? Normalmente são mulheres que sofreram por anos violência psicológica, né? Agora estou escutando mais um microfonezinho aberto. É o Daltro, mas ele já fechou. Tá, ok. Eu escutei uma musiquinha. Então, o que eu estava dizendo a nossa intervenção naquele momento ali, vai haver aquela ruptura, né? O juiz vai decretar a medida protetiva, vai afastar o agressor do lar, vai haver aquela ruptura naquele momento. Então, a gente precisa trabalhar de forma integrada, através de uma rede de atendimento multidisciplinar, para que a gente possa fortalecer essas mulheres, para que elas permaneçam firmes no seu propósito, não de romper o relacionamento por si só, mas de romper esse ciclo de violência no qual elas estão inseridas, né? Por isso que nós trabalhamos com essa bandeira, a gente tem que ter um olhar um pouco diferenciado para situações que envolvem a violência intrafamiliar, porque ela é muito complicada, é muito complexa. Então, com esse objetivo, né, de lançar esse olhar um pouco mais humanizado, um pouco diferenciado, com mais empatia, que nós criamos aqui na DPPA de Santiago essa ambiência que propicia, então, de certa forma, um empoderamento dessa mulher, né, que o objetivo é mostrar para ela que ela não está sozinha, que ela pode contar com o apoio das polícias, da rede de atendimento, que é composta aqui na cidade por vários órgãos, né, inclusive a URI participa muito ativamente dessa rede de atendimento. A professora Rosângela, inclusive, é a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, também faz um trabalho de enfrentamento através da Coordenadoria da Mulher. Dentro dessa rede, nós temos vários parceiros, né, trabalhamos em conjunto com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a própria universidade, com a OAB, com a assistência social, com várias nuances, né, para que a gente possa possibilitar para as vítimas um acompanhamento psicológico, um encaminhamento para uma questão de, muitas vezes, de drogadição, né, a gente observa nas nossas ocorrências muitos históricos relatando que o companheiro, ele é um bom pai, ele é um bom cidadão, ele é um bom marido, quando está são, né, mas quando bebe ou quando usa drogas, ele se transforma. Não é incomum a gente ver esse tipo de relato nos nossos registros policiais.
Então, por isso que é necessário, e que eu digo que a questão é mais complexa, né, que tem que se ter esse olhar um pouco diferenciado, porque envolve toda uma estrutura familiar, envolve toda uma história de uma família, né, em que muitas vezes o agressor, ele vem já de um contexto de violência, em que ele aprendeu, né, que o homem tem que se sobrepor à mulher, que o homem é superior à mulher, que tem que, inclusive, fazer uso da força, se necessário for, para assegurar, né, que a mulher, ela é tratada como, muitas vezes, como um objeto, né, como uma propriedade do homem. Então, por isso que é tão difícil trabalhar com essas questões, né. Então, por esse motivo, a Sala das Margaridas, ela é uma política de prevenção, né, e ela trabalha de forma preventiva, junto com a rede de atendimento. Porque quando a mulher vem à delegacia pedir o socorro, fazer o registro da sua ocorrência policial, é necessário que todos nós possamos unir os nossos esforços no sentido de convencê-la de que não é normal, né? Ela vive, muitas vezes, aprendeu aquele padrão ali de sofrimento. Muitas vezes as vítimas também vêm de famílias em que as mães eram agredidas, né, pelo pai, em que as mulheres são agredidas pelos irmãos, e acabam entendendo que isso é o que se espera naturalmente das relações. Então, o trabalho da rede é todo focado em entender as causas desse problema e trabalhar justamente essas causas, né, além de fazer aquele primeiro acolhimento aqui na delegacia. O trabalho não termina por aí, né, o trabalho é árduo, é longo e é intenso. A gente sempre tem que estar fazendo um monitoramento dessas situações, até mesmo para saber se o agressor, se ele está respeitando as medidas protetivas, se ele não está descumprindo as ordens judiciais, né? Bom, então, assim, basicamente a gente tem todo esse trabalho de rede. Agora, então, é importante ressaltar que nós temos também a Patrulha Maria da Penha, aqui na cidade de Santiago, né? Uma grande vitória, um grande avanço nessa luta, nesse enfrentamento, porque agora nós podemos contar com a Patrulha Maria da Penha para fazer o monitoramento e a fiscalização das medidas protetivas, né, a Patrulha Maria da Penha, ela vai de posse das medidas protetivas que foram concedidas, eles vão fazem uma busca ativa, né, eles procuram as vítimas para justamente fiscalizar se o agressor está cumprindo aquelas medidas que foram determinadas judicialmente, tá? Então, aí, a gente ganha, com certeza, né, a cidade de Santiago ganha, na medida em que vai haver possibilidade de se fazer um monitoramento mais de perto, digamos assim, dessas questões que envolvem medidas protetivas deferidas e seu eventual descumprimento, tá? Eu não sei se a professora quer fazer alguma intervenção, ela entrou, a professora Rosângela? Oi, prof. Tudo bem, Elisandra? Muito obrigada por estar socializando conosco essa caminhada e o trabalho da Polícia Civil em Santiago, que a partir da Sala das Margaridas, é extremamente importante na realidade do município. E temos, né, eu acho que todo mundo tem escutado bastante, que nesse momento de distanciamento social, a violência contra a mulher aumentou bastante, e isso não é uma questão só do Brasil, enfim, né, temos escutado aí os próprios índices da Europa, dos Estados Unidos, mas é extremamente importante ressaltar o grau do trabalho que vocês têm realizado a partir da Sala das Margaridas, e também com toda a rede de proteção à mulher em Santiago. Como tu enunciastes, né, são vários os órgãos que têm acolhido essa necessidade de proteger, de estar ativo nessa escuta, começando por uma escuta, e também além da escuta, a própria ideia, né, de prevenir a violência contra as mulheres. E, muito bem ressaltado, a intenção não é que se separem, assim por diante. É justamente escutar inicialmente essas mulheres,
porque os graus de violência são variados, né? Nós vamos desde a violência física, que aqui geralmente se fala mais, mas perpassa aí uma violência patrimonial, uma violência sexual, uma violência moral, violência psicológica, assim por diante. Mas nós temos tentado, com o apoio também do Ministério Público e da Justiça, da Coordenadoria da Mulher, fazer esse trabalho de prevenção inicialmente, não é? E depois atuando nas esferas onde existe essa necessidade. Mas é um prazer estar aqui contigo hoje, contar nessa primeira live, e com certeza vamos sair muito mais ricos com essa possibilidade de escuta e de troca também entre a universidade, os nossos acadêmicos do direito e da psicologia, que eu vi que tem alguns aqui, e, no geral, a nossa promotora Silvia, que também está nos escutando, que será a próxima, né, na quarta-feira que vem. Mas é isso. Obrigada, professora Rosângela. Eu não sei se a senhora estava na sala já, quando eu inicialmente agradecia o convite, eu falava para os alunos que a gente está vivendo um tempo excepcional, né, em que nós estamos todos os dias reaprendendo a executar as nossas funções, mesmo as mais corriqueiras, né, de uma forma que a gente consiga dar continuidade, dar prosseguimento para o trabalho, evitando o máximo possível o contato físico, desse modo, então, que a gente possa inibir aí a propagação desse vírus, né, que assola o mundo inteiro. Então, eu disse para a senhora naquele dia, mas eu nunca fiz live, né, não sei como é que funciona. Aí eu fiquei meio tensa, assim, no momento, mas a gente entende que é um momento realmente desafiador para todos nós, né? Todos estamos aprendendo, e eu acredito que essas lives têm possibilitado muito isso também, para que a gente possa manter essa conexão, né, e possamos dar continuidade nos nossos trabalhos, em que pese as restrições aí com relação à quarentena, ao isolamento social. Como esse é um processo que estamos todos aprendendo juntos, eu estava com problema no áudio, talvez tenha saído alguma fala, mas eu não consegui escutar o início, nem a apresentação da professora Fabiana, que agradecemos a professora Fabiana, que é a coordenadora desse projeto Aprendizado Jurídico, né, um grande guarda-chuva, e que muito tem impulsionado os trabalhos, né, de todos nós, enquanto professores que coordenamos os grupos de estudos. Também a professora Fabiana tem participado conosco no grupo, né, e agora estamos no distanciamento social, no grupo de escutas, antes das audiências no fórum, não é? Nós temos um grupo que trabalha tanto com homens quanto com mulheres. Mas isso, na quarta-feira que vem, tenho certeza que a promotora Silvia vai falar sobre essa nossa entrada aí que também é uma experiência nova, não é? Cada encontro a gente vem aprendendo como fazer, né? A gente não tem receita, ninguém de nós tem receita, em nenhuma área do conhecimento ninguém tem receita pronta. Imagina ainda mais num tempo como esse, num tempo de distanciamento social, onde muitas vezes, nesse momento, nós estamos aqui falando, e quantas mulheres devem aí estar sofrendo violência, inclusive impedidas de buscar ajuda, buscar auxílio, fazer uma denúncia. Mas deixo contigo e depois, se tiver os questionamentos também. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu quero pedir licença a todos para cumprimentar a doutora Silvia, né, a nossa promotora de justiça, que aí é uma grande parceira também nessa luta, nesse enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela que tem sempre ideias inovadoras para estar fazendo esse enfrentamento junto com a rede de atendimento, sempre muito ativa, muito proativa, né, inclusive, eu tenho certeza que ela vai falar na quarta-feira, mas aqui nós temos os grupos reflexivos, que já estão há algum tempo funcionando, os grupos em que os agressores, tanto agressores quanto as vítimas, eles precisam participar, né, então a gente estava estudando, elaborando de que forma nós iríamos colocar isso, para que eles comparecessem, né,
Então, um grande passo foi dado recentemente, porque esse ano, então, virou lei, né, foi incluído dentre as medidas protetivas no artigo 22 da Lei Maria da Penha, essa obrigatoriedade, né, não é uma faculdade, mas é uma obrigatoriedade do agressor dele comparecer a grupos reflexivos, a grupos de reeducação, né, eu vou pegar a lei aqui, para ver direitinho. São 2 novas medidas protetivas que foram incluídas, então, né, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e de reeducação, tá? O acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. Então, eu reputo como uma grande vitória de todas as pessoas que lutam para reduzir esses índices de violência, a inclusão dessas 2 possibilidades como medidas protetivas também, que a vítima pode solicitar. Então, na realidade, isso não é uma faculdade, né, mas a partir de agora, então, o Poder Judiciário, aí, quando decretar as medidas protetivas, além daquelas mais comuns que todos nós conhecemos, que são a proibição de contato com a vítima, né, seja por qualquer meio, é importante ressaltar que esse contato é proibido mesmo pelas redes sociais, por aplicativos de mensagens, né, através de recados, também é proibido, quando o juiz decretar, o afastamento do agressor do lar, né, que também é uma outra medida de proteção bastante solicitada pelas vítimas, e agora nós temos, então, dentre as outras, né, que nós já tínhamos, essas 2 possibilidades que, com certeza, vão trazer um grande avanço nesse enfrentamento, na medida em que o agressor, ele vai ser obrigado a comparecer a grupos de programas de recuperação e de reeducação, né, porque aquilo que a gente falou lá no início, que esse é um problema mais complexo, não é como um crime comum, que a pessoa vem aqui e registra um furto, ela quer o quê? Que se recupere o seu objeto furtado, que se prenda, né, a pessoa que efetuou o furto. No caso da violência doméstica, isso é muito mais complexo, ele toca questões muito íntimas da esfera das relações, das vivências, da estrutura familiar, do convívio com os filhos. Então, é uma questão muito mais complexa do que simplesmente recuperar um objeto furtado ou roubado e efetuar a prisão do agressor. A gente tem que entender e tratar esse problema nas suas causas, né? Nós sabemos que a gente vivencia, e as mulheres, né, vivenciaram toda uma história de negligência de direitos. As mulheres, por muitos anos, não tiveram um papel de protagonismo na sua própria história, né? Nós conquistamos direitos políticos há pouquíssimo tempo, então, a prova de que as mulheres foram avançando e conquistando seu lugar, né, na sociedade, porém, essa questão do machismo, essa questão desse sentimento de posse, desse apoderamento do homem sobre a mulher, dessa superioridade do homem sobre a mulher, isso é muito mais, a gente precisa estudar isso lá na causa, entender o porquê e tratar, né, porque o criminoso, entre aspas, da violência doméstica, ele não é um criminoso comum, né, que tem várias passagens policiais, que é contumaz na prática de delitos, que já é conhecido no meio policial, como a gente costuma dizer, que já é fichado, né, como a gente vulgarmente fala, é um criminoso, digamos, diferenciado, né, porque é uma situação que passa por questões psicológicas, questões da criação, da personalidade dessas pessoas. Então, por isso da importância dessas 2 novas medidas protetivas, de modo que ele vai ser obrigado a fazer um acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio, né, mais ou menos na esteira do que nós já temos aqui na cidade de Santiago, com os grupos reflexivos coordenados aí pela doutora Silvia, pela doutora Cecília, do nosso Poder Judiciário, também uma grande parceira nesse enfrentamento da violência doméstica. Então, a gente já estava caminhando nesse sentido e agora vem o legislador como medida protetiva obrigatória, de cumprimento obrigatório, né, uma vez que decretada pelo Judiciário. Então, é um grande avanço que nós tivemos recentemente aí, em termos de legislação protetiva da mulher, tá? Bom, então, em tempos de pandemia, então, como é que está sendo feito esse trabalho? De que forma a Polícia Civil está fazendo esse acolhimento que eu falei para vocês lá no início? Que a Polícia Civil, aqui em Santiago, na nossa DPPA, a gente tem uma sala bonitinha, confortável, privativa, né, em que a mulher vai vir e vai se sentir mais à vontade para relatar as suas situações de violência sofridas, que a nossa equipe do nosso plantão também está plenamente capacitada para fazer essa escuta especializada dessas mulheres,
e fazer os encaminhamentos necessários de forma imediata, né? A gente ressalta que, em termos legais, dentro da legislação, prevê que nós temos 48 horas para encaminhar esse pedido de medidas protetivas das vítimas, dar o encaminhamento para o Poder Judiciário, enfim, e aqui nós adotamos por prática, a nossa rotina, fazer esse encaminhamento de forma imediata, né? Nós não ficamos com essas medidas protetivas aqui durante esse prazo das 48 horas, porque nós sabemos que ali naquela situação pode haver um risco iminente de morte daquela vítima, né? Então, a mulher em situação de violência, ela procura a DPPA, ela faz o registro da sua ocorrência, ou ela liga para a Brigada Militar, né, que é uma polícia ostensiva que está na rua, que consegue chegar muito mais rápido no local dos fatos, são acionados pelo 190, eles imediatamente vão até a residência daquela mulher, ou que a mulher tenha chamado, ou eventualmente que algum vizinho tenha percebido alguma situação, né, que denote que a vítima está sendo violentada, que está tendo um embate físico, muitas vezes, né. Então, vizinhos acionam, a Brigada Militar vai imediatamente, constatado o fato, muitas vezes, até situações de lesões corporais, por exemplo, conduz as vítimas até a vítima e o agressor, né, se ele estiver no local ainda, até a delegacia de polícia, e muitas vezes a possibilidade de que se faça a autuação em flagrante, né, que esse agressor seja preso em flagrante, mesmo que a vítima não tenha chamado a polícia. A gente se depara com situações em que a vítima pergunta, mas o que vocês estão fazendo aqui, né, eu não chamei ninguém, eu não quero registrar, eu não quero... Existem mulheres que se comportam dessa forma, porque elas ainda não perceberam que elas precisam romper com esse ciclo de violência. Então, muitas vezes elas questionam, tá, mas eu não chamei, né, o que a Brigada está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, eu não quero registrar. Então, assim, em situações de lesão corporal, a autuação em flagrante do agressor, ela independe da vontade da vítima, né? Então, nós somos obrigados a agir, nós, a Brigada Militar, todas as pessoas, as autoridades policiais que tomarem conhecimento do fato, a gente é obrigado a intervir imediatamente e fazer cessar aquela situação de violência e retirar aquela vítima daquela situação. Mas, em tempos de pandemia, né, em que o isolamento e a quarentena são as medidas mais eficazes para conter esse avanço da pandemia, para conter a propagação da Covid, né, desse vírus, o regime de isolamento, ele tem imposto uma série de consequências, né, como eu disse, a gente tem que se reinventar, se readaptar às nossas funções, para que a gente consiga se manter conectado e consiga se manter acompanhando os fatos de modo, em tempo real, né, a gente não pode esperar a pandemia passar para dar continuidade a um trabalho, principalmente esse no enfrentamento da violência doméstica, né. A Polícia Civil, a Brigada Militar, as nossas atividades, elas são consideradas essenciais, então, mesmo nesse período de isolamento, de pandemia, nós não paramos, né, a nossa atividade prosseguiu, a polícia segue trabalhando, porém, há uma orientação, de modo geral, para a população, há normatizações em âmbito federal, estadual, municipal, determinando o distanciamento social, né, o isolamento social, o distanciamento, e de certa forma, restringindo a circulação de pessoas. Então, como é que nós estamos fazendo esse enfrentamento à violência, se a vítima não pode nos procurar, né, via de regra, não, a orientação é que fique em casa. Então, esse regime ele tem imposto uma série de consequências, não só para nós, no exercício da nossa atividade, como também para milhares de mulheres que elas já viviam em situação de violência, né? Então, sem ter um local seguro, elas acabam sendo obrigadas a permanecer por mais tempo ainda na companhia do agressor, né? Muitas vezes, a gente pode acompanhar nas residências, muitas vezes em habitações precárias, né, com 1 ou 2 cômodos, com os filhos, muitas vezes, junto naquela situação, presenciando atos de violência, aprendendo também, né, aquilo que a gente chama da violência aprendida, vendo o pai agredir a mãe, né, às vezes o padrasto, enfim. E além de tudo isso, a renda sendo diminuída, né, por essa questão toda da crise econômica que nós estamos vivendo. Então, no início da pandemia, a gente observou que houve até uma redução no número de registros, né. Eu fui questionada algumas vezes pela imprensa, né, e por outros órgãos, no sentido de que se nós tínhamos observado que houve um incremento ou uma diminuição na violência doméstica e familiar. E aí eu dizia, né, que nós tínhamos que esperar
fechar o mês de março, fechar o mês de abril, para a gente poder comparar com os mesmos meses, os mesmos períodos do ano passado, para que a gente pudesse, então, ter uma ideia, efetivamente, do que ocorreu em termos de aumento ou de diminuição da violência. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano da atividade policial, a gente não sentiu, assim, um incremento considerável no número de denúncias, do número de registros, tá? Eu tenho aqui, que no período de 15 de março até o dia 22 de maio, que foi o dia que a gente fez o levantamento, de 2019, nós tivemos 48 registros de ocorrência de violência doméstica aqui em Santiago, tá? Ocorridos aqui na cidade de Santiago. Dentre elas, né, as mais registradas, a ameaça, disparadamente, sempre é o crime mais relatado por mulheres em situação de violência, seguido da lesão corporal e perturbação da tranquilidade, que são os crimes mais corriqueiros que a gente costuma a constatar nos registros policiais. Então, em 2019, 15 de março a 22 de maio, 48 ocorrências. No ano de 2020, nós tivemos 60 ocorrências, então aumentou de 48 para 60 ocorrências, comparando o mesmo período desse ano para o período do ano passado. Então, houve, né, de certa forma, um aumento no número desses registros. Quando se começou a tratar essas questões da pandemia, a discutir quais seriam as medidas adotadas para conter o avanço do coronavírus, a ONU Mulheres, ela já previa, né, que havia uma tendência mundial de que a violência ela pudesse aumentar, tendo em vista justamente isso que eu falei, que a vítima ela passa mais tempo junto com o agressor, sem falar no aumento das tensões, né, por conta de toda essa situação que estamos vivenciando, a questão financeira também contribui para aumentar essa tensão dentro do domicílio conjugal, o que acabaria, de certo modo, contribuindo para o incremento da violência. E, efetivamente, isso se observou, né, na grande maioria dos países se observou isso, que houve realmente um aumento. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos um aumento no número de feminicídios, né, aumentou bastante. Então, como mais ou menos já previsto, já imaginado, esses números eles iriam crescer nesse período, tá? Então, preocupados com essa situação, já antevendo que isso iria acontecer, a nossa chefia de polícia adotou algumas formas de diversificar os canais de denúncia, né, já que as vítimas não poderiam circular mais com as pessoas, de modo geral, não só as vítimas, né, em que há essa restrição de circulação de pessoas, essa orientação de só vir até a delegacia, por exemplo, em caso de extrema necessidade, em caso de crime grave, em caso de necessidade de medidas protetivas de urgência. Então, o que a gente fez? Nesse contexto, a nossa chefia de polícia, ela diversificou os canais de denúncia desses casos envolvendo mulheres em situação de violência. O que nós fizemos, então? Nós já tínhamos uma delegacia online, tá? No site da Polícia Civil, né? A gente tem a possibilidade de fazer um registro de ocorrência policial online. Essa possibilidade, ela já existia, porém, alguns crimes, determinados crimes, eram passíveis de serem registrados na delegacia online, e a violência doméstica não estava incluída, não havia essa possibilidade. Então, antevendo toda essa grande probabilidade desse incremento da violência, a chefia de polícia ampliou a possibilidade de registros na delegacia online. Então, as mulheres, elas podem acessar o site da Polícia Civil, seguir o passo a passo e fazer o registro denunciar a sua situação, né, denunciar o seu agressor. Um parêntese, não só a mulher que sofre violência, mas todo aquele que tomar conhecimento de uma situação de violência doméstica pode fazer a denúncia, né, se não quiser entrar na delegacia online e fazer esse registro. Existem outros canais, que daqui a pouco eu vou expor aqui para vocês também, que são canais digitais, né, que a gente pode se manter conectado com as pessoas que tomarem conhecimento para fazer uso desses canais para fazer essas denúncias. Então, o que a Polícia Civil possibilitou aqui no estado do Rio Grande do Sul? Que as vítimas pudessem passar a fazer o registro do caso de violência doméstica na delegacia online, exceto, né, claro, naqueles casos mais graves, que demandassem uma atuação imediata das forças policiais, crimes de estupro, feminicídios tentados, lesões graves, né, esses fatos aí, não se recomenda que as vítimas façam, então, pela delegacia online. Também não pode ser feito pela delegacia online, não podia, tá, até poucos dias não podia ser feito o registro de situações em que a vítima
sentisse a necessidade de solicitar medidas protetivas de urgência, tá? Nesse caso, elas são orientadas a virem até a delegacia de polícia para que a gente possa fazer, porque, na realidade, a solicitação de medidas protetivas, ela é feita pela vítima, né? Não somos nós que vamos ver o relato da vítima na ocorrência e vamos pedir ao juiz que decrete medidas protetivas para aquela vítima. É a própria vítima que vai vir no plantão, vai fazer o seu registro, e a gente vai dizer para elas quais são as medidas protetivas previstas pela Lei Maria da Penha, quais são os aparatos que a rede de atendimento à mulher na cidade de Santiago tem para possibilitar os encaminhamentos dessa mulher, né, para ver no que quais são as suas necessidades, e a vítima que assina esse requerimento que é encaminhado para o judiciário, então, em até 48 horas. O judiciário, por sua vez, tem também até 48 horas para fazer a análise desse pedido, analisar, né, o caso concreto e deferir ou não essas medidas protetivas, tá? Agora, atualmente, foi publicada recentemente uma portaria regulamentando justamente a nossa atuação enquanto Polícia Civil nesse período excepcional da pandemia, né? Então, hoje existe a possibilidade de mesmo vítimas que querem medidas protetivas efetuarem o seu registro pela delegacia online, porque essas ocorrências, elas chegam muito rapidamente até nós, em até 2 horas, elas chegam para que a gente possa analisar e fazer o encaminhamento do fato. E o que diz essa portaria? A portaria 02 de 2020 da Chefia de Polícia, que foi elaborada em conjunto, né, com a nossa chefia e com a Divisão de Proteção a Grupos Vulneráveis, com a nossa diretora da DIPAM, que é a Divisão de Proteção à Mulher, aqui do estado do Rio Grande do Sul, organizando de que modo nós iríamos atuar, chegando ao nosso conhecimento uma situação que envolva violência doméstica que a vítima registrou pela delegacia online, digamos, né. Então, tem uma série de procedimentos novos que nós passamos a adotar a partir de agora, saiu há poucos dias essa portaria, de que nós temos que imediatamente fazer o contato com essa vítima, orientá-la sobre as medidas protetivas, se for necessário, ir até o domicílio, né, para verificar em loco a situação e poder fazer aí o encaminhamento dela para os serviços necessários, para aquilo que a gente verificar que é necessário, qual é a intervenção necessária naquela situação X, tá? Então, na pandemia, é possível registrar na delegacia online, tá? Além disso, a Polícia Civil, a nossa chefe de polícia, disponibilizou um telefone, um número de WhatsApp, tá? Não sei se alguém quer anotar, porque sempre, né, a gente sempre fica sabendo, né, mas diz que a minha vizinha lá, o marido bate nela, né? E a gente ainda tem aquele chavão, né, antigo, que dizia que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas hoje isso mudou, né, pessoal? Isso aí hoje não existe mais, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, né, e a sociedade toda tem que lançar também um olhar diferente para essa situação, porque todo mundo quer viver numa sociedade mais segura, menos violenta, né, então nós temos também que praticar empatia, nos solidarizarmos com essas vítimas e fazer denúncia sim, né, e os canais digitais, eles estão aí para isso, para serem utilizados para todo aquele que tiver conhecimento de uma situação. Então, nós temos um número de telefone, eu acho que eu não tenho ele aqui agora, depois eu posso deixar à disposição para a professora publicar, que é um telefone para denúncias via WhatsApp, tá? Esse telefone, ele fica lá no GI, que é o Gabinete de Inteligência da Polícia Civil, que é um departamento que nós temos que fica em Porto Alegre, porém esse telefone, ele fica à disposição 24 horas, sempre tem alguém de plantão com esse telefone e que, sendo feita a denúncia, né, de algum fato, ele vai ser encaminhado para a delegacia que tem atribuição no local onde aquele fato ocorreu. Então, é importante que se diga que o denunciante, ele pode ficar absolutamente tranquilo, né, que muitas vezes as pessoas, não meto a colher porque eu não quero me indispor com eles, né, depois eles ficam de bem e eu fico por mentiroso, né, a gente sabe que existe muito isso da pessoa não querer se intrometer, né, na vida do casal, porém, a gente resguarda a identidade da pessoa que fez essa denúncia, porque o nosso objetivo é apurar se o fato realmente ocorreu e imediatamente retirar aquela mulher daquela situação ali de violência, tá? Essa denúncia pelo WhatsApp, ela é ótima porque a pessoa pode anexar áudios, pode mandar vídeos, né, muitas vezes percebeu ali, conseguiu filmar uma situação de violência, ou mesmo
lesões, né, que verifique na mulher, é possível enviar fotografias, é possível mandar áudios, a gente sabe que muitas vezes as vítimas, elas mandam áudios para os seus amigos, para os seus parentes próximos, né, para as pessoas mais chegadas, relatando situações de violência física, principalmente, que elas têm vergonha, muitas vezes, de denunciar, né, de dizer que elas sofrem esse tipo de violência. Então, as pessoas podem encaminhar esses áudios para que a gente vá lá, faça a verificação, a pessoa pode ficar absolutamente tranquila que quem vai ser o comunicante dessa ocorrência é o policial que vai fazer o registro, tá? Não vai aparecer o nome da pessoa que denunciou, mas é importante que todos tenhamos consciência da existência desse canal, que a gente possa lançar a mão dele sempre que uma mulher estiver passando por uma situação de violência, tá? Possibilita também, né, esse aplicativo que os vizinhos acionem a polícia, normalmente familiares nos acionam, mas agora tem ocorrido bastante também de vizinhos, principalmente em condomínios, né, em que é mais fácil de se perceber algum barulho, que a gente perceba que está ocorrendo algum tipo de violência. Então, o acionamento das forças policiais pelo 190, pelo 197 da Polícia Civil, por vizinhos, tem sido bem mais corriqueiro, assim, a gente tem observado, tá? Aí, além desses canais, nós temos o já conhecido Disque 180, né, que é a Central de Atendimento à Mulher. Ela atende todo o Brasil, é uma ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, e ela também atende todo o Brasil e também funciona 24 horas. Durante agora esses dias da pandemia, mais agora no mês de maio, nós observamos um aumento no recebimento de denúncias através desse canal, tá? Quase que todos os dias nós recebemos denúncias informando violações de direitos de mulheres, principalmente situações graves, né, nós temos relatos ali, quando a pessoa faz a denúncia através desse canal do Disque 100 ou do Disque 180, que ambos são da Secretaria de Direitos Humanos, essa denúncia ela é encaminhada para nós, para o nosso serviço de inteligência aqui da região, e imediatamente essa denúncia é nos passada, a gente despacha com prioridade e já repassa, né, para os policiais, para que eles comecem a fazer essa intervenção, a verificação da procedência daquelas informações, né, porque também nesse caso do Disque 180, a pessoa não precisa se identificar, então a gente sabe que pode existir, né, algum fato que não vai se confirmar, né, e nós ficamos felizes quando não se confirma, a gente não fica feliz com denúncia falsa, né, mas quando a gente vai lá e verifica que a situação, né, não é tão grave assim, a gente fica mais tranquilo, mas todas as denúncias, elas são verificadas, tá, a gente tem que verificar se aqueles fatos ali procedem, para também poder fazer a nossa intervenção. Então, delegacia online, WhatsApp da Polícia Civil, né, que vai lá para o nosso gabinete de inteligência, e o Disque 100 e o Disque 180, que já é conhecido. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para me guiar sobre o que eu ia falar para vocês. Professora, tem alguma intervenção para fazer, fique à vontade, enquanto eu dou uma retomada aqui no meu material. Tudo bem, tranquilo, Elisandra. Tranquilo. É importante, né, nós ficarmos atentos às situações de violência contra a mulher nas suas mais variadas nuances, para que também, como se alega hoje em dia, né, sim, em briga de marido e mulher se mete a colher, seja o judiciário, seja os órgãos, seja o vizinho, seja quem for. Até porque a ideia é a gente quebrar esses ciclos de violência, a gente trabalhar com uma cultura que desconstrua, que não trate como normal qualquer tipo de violência contra a mulher, assim como também o desejo contra a criança, assim por diante. Então, isso tem a ver, sim, com aspectos culturais, como apontastes, e os estudos também apontam nessa direção. E é importante, por isso, que os grupos reflexivos, e nós ainda, o ano passado, já fazíamos alguma coisa parecida com isso, e agora está na lei, é por isso que os grupos reflexivos entendem que também é importante trabalhar as próprias questões culturais, né? Questões psicológicas, questões culturais, questões sociais, questões que são muitas vezes alegadas, e é o maior índice que nos alegam é a questão do uso de alguma substância, não é?
o álcool ou outras drogas, enfim, quase que uma forma de justificar o comportamento do companheiro. Porque eu sempre digo, nunca ninguém se preparou para casar com alguém, ou viver com alguém, ou escolher alguém, né, que inicialmente amava, ou ame ainda, que fosse lhe escorraçar, que fosse lhe violentar, seja na forma que for. Então, a grande maioria das mulheres, ela tenta justificar o comportamento desses companheiros, desses maridos, às vezes pais, irmãos, assim por diante, através do uso do álcool, principalmente. Então, também com isso, nós temos pensado na perspectiva de se trabalhar nos grupos reflexivos. Hoje já contamos aí com um profissional, com a profissional da URI também, para trabalhar a partir dessa ideia. E na questão cultural, é sempre importante retomar desde todos os aspectos do patriarcado, que estão muito presentes na nossa cultura, em falas do dia a dia, a gente acaba legitimando isso. Então, a ideia é desconstruir por total, desnaturalizar essa ideia de que se pode justificar a violência contra a mulher. Então, é sempre nesse sentido, né, Elisandra? E, com certeza, isso, talvez, ainda imediatamente, não surta um efeito, mas nós já estamos, sim, nos preocupando com a próxima geração, nos preocupando com as crianças que assistem a essas formas de violência, tanto meninos quanto meninas, para que meninos não reproduzam futuramente isso que veem, que percebem, e que meninas não achem futuramente que possam aceitar essas situações de violência. Contigo. Exatamente. Então, aproveitando a fala da professora Rosângela, que falou aí no patriarcado, nesses aspectos culturais, né, nesse machismo tão enraizado na nossa sociedade, em decorrência de tudo isso, é extremamente difícil convencer uma mulher a sair de um relacionamento abusivo, né? É difícil, no primeiro momento, que a mulher perceba que ela é vítima da situação, que ela não é culpada por estar vivendo aquela situação, porque muitas elas se culpabilizam, né? Por estar sofrendo aquele tipo de violência. Então, como é uma questão atrelada a questões culturais, ao machismo, ao patriarcado, toda essa herança, né, que nós recebemos dos nossos antepassados. Então, a mulher, muitas vezes, ela acha que se ela está sofrendo algum ato de violência, se ela está sendo agredida, é porque ela mereceu, é porque ela não fez direito, né, à sua obrigação, não cumpriu com o seu encargo. Então, muitas mulheres hoje, em que pese tenha já ocorrido um grande avanço, né, nessa questão aí de empoderamento feminino, eu não falo empoderamento aqui em ocupar, né, cargos de liderança, de chefia, cargos políticos, eu falo em empoderamento mesmo no sentido da mulher se perceber como sujeito de direitos, dela se perceber como um ser humano, né, e não como um objeto, que muitas vezes elas são tratadas pelos companheiros, pelos agressores, que não são só os companheiros, né, a gente fala de modo geral porque é o que mais ocorre, mas enfim, as mulheres sofrem violência há muito tempo, e não só pelos companheiros, né, por pais, por tios, por padrastos, enfim, por irmãos. Então, existem uma série de situações em que a mulher, ela sofre principalmente a violência psicológica, né, a gente costuma achar, tem uma tendência a achar que a violência é só a física, que a violência é só aquela que deixa marcas, né, mas nós precisamos entender, para que a gente possa fazer esse enfrentamento de uma forma efetiva, de que a violência, ela não é só a violência que deixa marcas visíveis, né, porque existe também a violência psicológica, que ela muitas vezes deixa marcas mais profundas até do que a violência física. A violência física, ela vai resultar muitas vezes num hematoma, né, num edema, num arranhão, mas dentro de algumas semanas, aquela lesão, ela vai desaparecer, né, não que seja sem dor emocional, né, mas para que a gente perceba que não é somente aquela violência que deixa marcas, que é considerada violência doméstica e familiar contra a mulher.
A violência psicológica, ela é uma das mais pesadas, né? E ela é a violência que muitas vezes antecede o feminicídio, que é aquele controle sobre as ações da mulher, aquela perseguição, aquela situação de querer controlar com quem a mulher está falando, com quem está se relacionando, onde vai, com que roupa vai, né, o que vai usar, o que vai vestir, esse controle exagerado que muitas vezes muitos homens fazem parecer com que isso seja ciúmes, né, dá uma conotação de que faz isso porque quem ama cuida, com esse discurso, e muitas vezes ele está exercendo na realidade um controle, porque ele tem naquela mulher uma posse, né, ela é tratada como um objeto de sua propriedade. Então, a gente observa, assim, um grande número de ocorrências, a grande maioria das ocorrências, como eu já falei antes, quando eu falei dos números, a violência psicológica é, sem dúvida, a que mais ela é registrada. E dentre os tipos da violência psicológica, dentre as modalidades da violência, a ameaça é um dos crimes mais registrados por mulheres que buscam o auxílio na polícia. E para que a gente possa perceber, né, o quão machista é a nossa sociedade, e quão machistas são esses homens que ainda hoje agridem as suas mulheres, a gente observa nos boletins de ocorrência históricos relatando que a mulher vem, ela diz assim, que ela foi ameaçada de morte e que o marido disse para ela, se não for minha, não será de mais ninguém. Isso é muito corriqueiro, quase todo dia tem isso nos históricos. Se tu não for minha, tu não vai ser de mais ninguém, né, por minha. Então, demonstrando aí esse sentimento de posse. Eles falam também, da cadeia eu saio, do cemitério tu não sai. É uma frase muito corriqueira nos boletins de ocorrência, né, a gente vê muitos relatos dessa forma. Se eu tiver com outro, eu mato os dois. Se tu não voltar para mim, eu te mato e depois eu me suicido. Então, é um discurso machista, né, traz toda essa história de submissão da mulher ao homem, e quando a mulher, ela se empodera, no sentido dela se dar conta de que naquela relação não há um sentimento de amor, mas há um sentimento de posse, e ela passa a tentar sair daquela situação abusiva, é aí que começam as ameaças mais graves, né? A violência psicológica, ela se intensifica. Então, por isso que o nosso trabalho ele é diferenciado, porque a gente não pode tratar como vala comum, a gente tem que analisar todo o histórico, todo o contexto em que aquela ameaça, né, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, se não voltar para mim, eu vou te matar, porque muitas vezes não é uma coisa de momento que esse homem está falando, é algo que já está introjetado, né, na mente dele, é uma questão que já acompanha ele desde a formação, desde a infância, essa sensação de poder, de domínio do homem. Não é assim, tu não é obrigado a viver nessa situação, da gente evitar fazer julgamentos, né, quantas vezes a gente já não ouviu comentários do tipo, fulana voltou para ele porque gosta de apanhar, né, a gente ouve esses comentários, essas piadinhas machistas, mas o trabalho que se faz no enfrentamento à violência, ele vai muito além, né, se ela voltou é porque ela gosta de apanhar, claro que não, quem é que gosta de apanhar, né. Então, ela perpassa por toda uma análise do contexto todo em que de violência que aquela mulher está inserida. Por isso que a gente tem um questionário, que a vítima chega no balcão, né, da delegacia, ela quer fazer o registro, a gente entrega para ela um questionário de avaliação de risco, para a gente poder modular o grau de risco que aquela mulher tem de sofrer uma violência ainda maior. Então, hoje nós temos um questionário da Polícia Civil, né, e agora está sendo alterado também, porque será padronizado com base no formulário usado pelo CNJ, para que a gente tenha um padrão, né, adote um padrão nesses atendimentos. Então, é um questionário com que faz várias perguntas que a própria mulher vai responder aqui, por exemplo, né, se ela já sofreu algum tipo de violência do tipo esganadura, queimadura, já sofreu tentativa de homicídio, se ele tem arma em casa, se já ameaçou com arma, há quanto tempo estão juntos, se possuem filhos em comum ou não, se é usuário de drogas, se faz uso de medicação controlada. Então, a gente precisa entender todo o contexto fático para poder fazer os encaminhamentos necessários
e para que essa mulher saiba que ela tem uma rede de atendimento, que ela tem a Polícia Civil, que ela tem a Brigada Militar, ela tem toda uma rede por trás disso que vai ampará-la, que vai encaminhar, de modo que ela perceba que ela precisa romper com esse ciclo, né, que isso é um ciclo, todos já sabemos que começa lá na fase da tensão, né, que as tensões cotidianas, elas são acumuladas pelo agressor e são direcionadas para a vítima em forma de violência psicológica, normalmente, né, depois da fase da tensão vem a fase da explosão, que é quando a violência efetivamente ocorre, normalmente a violência física, ela ocorre, né, aí depois dessa fase, vem a fase da lua de mel, em que ocorrem os falsos arrependimentos, em que o homem demonstra que vai mudar, que não vai mais agir dessa forma, então ele convence muitas vezes com presentes, com flores, com um comportamento diferente, ele convence aquela mulher de ir na delegacia, por exemplo, retirar a queixa, como elas falam, né, vir aqui dizer que não querem mais representar criminalmente contra o agressor. Então, é muito complicado da gente simplesmente fazer um julgamento, olhar para essa mulher e dizer, né, a gente teve todo um trabalho, mas essa daí, né, o que ela quer? Ela veio aqui, registro, daí agora ganhou alguma coisa e vai voltar. Não é assim mais que funciona, né? Mesmo com todo esse aparato, com todos esses avanços que tivemos com a Lei Maria da Penha, com essa luta de várias mulheres que nos antecederam e das grandes guerreiras que ainda lutam para que a gente conquiste cada vez mais respeito aos nossos direitos, reconhecimento enquanto sujeito de direitos, né, e não enquanto objeto, como muitas são tratadas, em que pese todo esse avanço, a gente continua perdendo muitas mulheres, né, muitas vidas de mulheres pelo machismo. O Brasil, se não me engano, hoje é o 5º país no ranking dos países que mais matam mulheres. Então, nós tivemos aqui uma legislação, a Lei Maria da Penha, que foi considerada já pela ONU uma das 3 melhores legislações do mundo, em termos de preceitos protetivos da mulher, né, porque ela prevê, é uma lei que não prevê crimes, exceto o descumprimento da medida protetiva, que hoje é previsto pela Lei Maria da Penha, mas ela nos fornece uma série de instrumentos e de mecanismos para não só para coibir, mas também para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Desde a criação das delegacias especializadas, né, está previsto ali, das varas especializadas também em violência doméstica. Então, são muitos avanços, mas mesmo assim a gente continua perdendo muitas vidas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, acredito que nos 3 primeiros meses, se não me engano, 37 feminicídios consumados. Isso é muita coisa, né? São muitas vidas perdendo. Então, por isso que é importante a gente não fazer julgamentos e procurar entender aquele contexto. Para que a gente pratique empatia, se coloque no lugar daquela vítima e pense, poxa, né, por que será que ela aguenta tanto? Por que será que ela vem, registra, que ela vem, ela quer retirar? E nós estamos aqui para isso. É para isso que nós estamos estudando, para isso que nós estamos nos capacitando, buscando sempre aprender, né, em como ir lidando com essas situações, para que a gente possa cada vez mais acolher de uma forma mais efetiva, que a gente consiga convencê-las a romper esse ciclo, a romper definitivamente com o ciclo de violência. Mesmo que ao final, lá de todo o trabalho que a gente tem, instruir um inquérito policial, encaminhar uma medida protetiva para o judiciário, fazer a elucidação do fato, demonstrar, né, provar que o crime ocorreu, responsabilizar o autor, o agressor, mesmo assim, mesmo que ela volte aqui e ela queira retirar, nós temos que ter um olhar humanizado, procurar entender, e se ela voltar para registrar de novo, nós temos que fazer da mesma forma o nosso acolhimento, tantas vezes quantas forem necessárias, até que ela entenda que ela precisa sair desse relacionamento abusivo, e para que ela não vire mais um número nessa estatística, né, que nós tivemos um incremento de 66% de feminicídios, considerando o mesmo período do ano passado, no primeiro trimestre de 2019, para o primeiro trimestre de 2019, então 66%, então o número segue aumentando, né, as políticas públicas estão aí, a gente vai lançando mão de outros mecanismos, vai buscando aprender, vai buscando estudar, buscando fazer esse acolhimento cada vez mais humanizado das vítimas, e mesmo assim as vítimas estão morrendo, então assim, é preciso uma conscientização de toda a sociedade, toda a comunidade precisa entender que a gente precisa prestar atenção, né, na nossa vizinha, na nossa amiga, né, algum familiar que pode estar passando por alguma situação dessas, e entender que isso não é legal, né, que isso não é normal, que ela não é culpada por estar vivendo aquela situação, tá? Então,
E dessa forma que a gente vai empoderar essas mulheres e auxiliar por meio das políticas públicas, por meio da rede de atendimento, que ela consiga romper de vez com o ciclo de violência. É por isso, então, que nós temos aqui a nossa Sala das Margaridas, que nós temos o nosso questionário, que a gente tem esse acolhimento humanizado, esse atendimento diferenciado para as vítimas, né, através das nossas equipes, que elas estão capacitadas para fazer essa escuta especializada das vítimas e fazer imediatamente os encaminhamentos necessários para cessar aquela situação ali de violência e evitar que isso se eleve. Vou falar um pouquinho das medidas protetivas, né, a gente já falou ali, as mais corriqueiras, as mais comuns, então, afastamento do agressor do lar, proibição de manter contato com a vítima, proibição de se aproximar 100, 200, 300 metros, conforme o caso concreto. O juiz vai avaliar, então, qual é a necessidade, bem como o prazo, né, além da distância, que o juiz vai fixar, também tem o prazo. A gente tem um questionamento, assim, nessas épocas de pandemia, né, algumas pessoas já me perguntaram sobre as medidas protetivas, se elas se prorrogam automaticamente nesse período, né. Então, é importante ressaltar que não, né, não existe isso de prorrogação automática, porque as medidas protetivas, elas servem para proteger a vítima naquele momento, né, em que há um elevado risco, uma probabilidade grande de que ela sofra um ato de violência mais grave, mais sério. Então, elas são fixadas por determinados períodos. Se a ofendida, se a vítima sentir necessidade, ela tem que retornar, então, ao judiciário para solicitar novamente, ou se ocorrer um fato novo, elas têm que reportar à Polícia Civil, porque elas não são normalmente por tempo indeterminado, né, muitas têm um período fixado já na decisão judicial, então é importante, como eu falei que a gente tem a Patrulha Maria da Penha agora aqui, eles vão fazer essa fiscalização, mas é importante sempre que as vítimas reportem novos episódios de violência sofridos, até porque o descumprimento de medida protetiva de urgência fixado judicialmente, ele pode ser já a prisão preventiva do agressor, bem como a prisão em flagrante, né, existe essa possibilidade de nós autuarmos em flagrante, se ele for surpreendido naquelas situações ali que ensejam a flagrância, né, artigo 302 do CPP, para o pessoal do direito aí que já deve estar antenado aí nessas questões. A vítima, quem pode requerer a medida protetiva? A vítima ou o Ministério Público, tá? Então, assim, a Polícia Civil não pode fazer um requerimento de medida protetiva e encaminhar para o judiciário, tá? Então, eu vou receber uma denúncia de que a vítima está sofrendo uma violência, a gente vai averiguar o fato, vai orientá-la, né, sobre quais são os instrumentos que ela tem à disposição na Lei Maria da Penha. Porém, se não foi violência física, se é só violência psicológica, e não é pouco, né, como a gente já falou, se a vítima não quiser encaminhar um pedido de protetivas, a gente não pode encaminhar por conta que ela é a parte legítima, ou o Ministério Público, se ela tiver impossibilitada, né, se estiver hospitalizada, ou por alguma situação não pudesse fazer comparecer nos órgãos para fazer o encaminhamento da protetiva. Já falei que nós encaminhamos imediatamente, né, prorrogação automática não temos. Vamos ver o que mais. A prisão por descumprimento, então, voltando um pouquinho ali, só para ressaltar que a Lei Maria da Penha, ela prevê mecanismos de prevenção, para coibir, para reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher, naquelas situações ali, né, de violência de gênero, naquele contexto previsto pela lei, e ela não prevê crimes, né, ela não é uma lei penal que traz tipificação de crimes, com exceção do descumprimento, que é o único crime que é previsto na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da medida protetiva. A medida protetiva de urgência, ela é uma tutela judicial declarada de maneira cautelar, autônoma, né, não é necessário que já tenha um inquérito policial ou que já exista um processo cível em andamento para ser solicitada, a gente encaminha a protetiva, e muito antes de nós começarmos a instruir o nosso inquérito policial, uma série de providências já vão ser tomadas lá na esfera judicial, né, o Poder Judiciário vai analisar o pedido da vítima, vai analisar esse questionário que eu falei antes, que a vítima vai preencher na delegacia, então o juiz vai ter uma visão geral de todo esse contexto de violência vivenciado pela mulher para poder decidir ali, naquele caso concreto, quais são as medidas protetivas mais adequadas, que vão efetivamente cessar aquela possibilidade da vítima sofrer novos atos de violência,
né? Só que essas medidas, apesar de não ter não ter necessidade de já ter um processo criminal, um processo civil, um inquérito policial em andamento, elas são obrigatórias. Então, havendo descumprimento, sendo noticiado, nós podemos, como falei, representar pela prisão preventiva ou mesmo autuar o agressor em flagrante, tá? Se ele descumpre. Já falei do questionário também, de avaliação de risco, né? Quero aproveitar aqui para enaltecer o trabalho da rede de atendimento, frisar mais uma vez que aqui a rede é bastante efetiva, aqui no município de Santiago, o pessoal é muito, todo mundo tem o objetivo, né, de reduzir esse índice de criminalidade relacionado à violência doméstica. Nosso objetivo é fazer cessar a violência dentro daquele contexto familiar, porque é muito triste, né, nós termos uma mulher, ou várias, né, dezenas de mulheres aqui na nossa cidade, sofrendo violência doméstica dentro das suas relações íntimas de afeto, dentro da sua casa, muitas vezes praticadas por aqueles que elas escolheram para amar, né, como disse a professora Rosângela, nós não fomos, nunca fomos ensinados a nos relacionarmos com alguém, né, na escola ninguém nos ensina, mesmo na universidade, agora vocês que estão na universidade, isso não tem uma receita, né, como bem disse a professora, a gente não é treinado para se relacionar. Então, a gente escolhe as pessoas que vão caminhar conosco pelas afinidades, né, e muitas vezes as mulheres, por estarem numa situação já, muitas vezes, com a estima baixa, né, aí muitas vezes começa um relacionamento com um príncipe, né, porque no início do relacionamento tudo são flores, e aí depois, em pouco tempo, começam a surgir as pressões, as perseguições, o controle, as ameaças, a pressão psicológica, e o agressor, ele vai mostrando, né, vai caindo a máscara, a vítima vai começando a sofrer os atos de violência, e muitas vezes ela tenta justificar esses atos, como a gente falou, então por isso que é difícil romper esse ciclo, principalmente quando tem filhos, né, porque envolvem questões mais complexas e mais profundas do que simplesmente a ruptura de um relacionamento. A gente vê casos nas ocorrências policiais, aí o pessoal que fez os estágios aqui, a Natasha, que eu vi que estava ali, a Ali, né, que está trabalhando aqui conosco, a Milena, vários acadêmicos, né, o pessoal também de São Borja, tem a Isa, que trabalhou comigo lá na DPPA de São Borja, que nos auxiliavam nessas questões de relatórios, né, de analisar os inquéritos, que tinham esse contato. Então, podem verificar, né, que muitas vezes as histórias se repetem, né, parece que é a mesma história, só que em outro local, em outro contexto. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que se policiar e tem que se cuidar para não banalizar, né, não ficar banalizando, não ficar julgando, mas já vi esse filme, mesma historinha de sempre, né, e entender que cada situação é uma situação, que a pessoa que vem nos procurar, pedir esse socorro, ela tem uma série de vivências, ela tem toda uma história, né, ela tem todo o seu contexto familiar por trás disso, e a gente não pode julgar, né, nós temos que sim fazer o nosso trabalho, orientar, encaminhar para os mecanismos existentes à disposição aí na Lei Maria da Penha, previstos, né, para os equipamentos que a gente tem aqui na nossa cidade, na nossa região, os grupos reflexivos, eu tenho certeza que a doutora Silvia vai falar na semana que vem, né, que são, assim, uma ideia fantástica, na medida em que passa a lançar um olhar para a figura do agressor, né, que antes, inicialmente, a preocupação com as pessoas que trabalhavam na rede de enfrentamento à violência doméstica é com a vítima, né, a gente tem essa preocupação com a vítima, mas, como eu disse, parece que as histórias se repetem. Por que elas se repetem? Porque tem que se tratar a causa, né, não adianta só apagar o incêndio, como eu digo, e tentar resolver aquela situação se a gente não tratar, não buscar entender as raízes do problema e não passar a tratar. Então, assim, essa iniciativa capitaneada pela doutora Silvia, pela doutora Cecília, pela Coordenadoria da Mulher, pelo Conselho de Direitos da Mulher, OAB, URI, enfim, todos os órgãos que estão imbuídos nessa missão aí, parabéns, assim, show, né? Eu acho muito legal que tem essa assistência psicológica, assistentes sociais também que fazem um trabalho fantástico,
nesse sentido, né, de trabalhar na raiz do problema, de procurar entender aquela situação ali, para poder fazer o encaminhamento mais adequado possível, tá? Então, por isso tudo, né, que eu falei, a importância, então, da gente não fazer juízo de valor, não fazer julgamentos, mas de acolher, né? O nosso trabalho, ele é diferenciado justamente por isso, porque é um trabalho que envolve sentimento, envolve estrutura familiar, envolve muitas vezes divisão de bens, guarda de filhos, então, é diferente dos demais casos tratados pelas outras delegacias, por isso que há, então, essa necessidade de acolhimento, essa necessidade de escuta especializada, de analisar a raiz do problema, né? A gente passa a trabalhar com mais empatia, porque nós não podemos, a gente sabe que não pode resolver a vida de ninguém, né? Muitas vezes nós não conseguimos nem resolver os nossos problemas, quanto mais resolver a vida de alguém. Mas quando a gente consegue cessar aquela situação de violência, consegue fazer aquela mulher entender que ela precisa romper com esse ciclo, e que ela precisa se empoderar, isso já nos traz grande satisfação, né? A gente é entusiasta, assim, desse assunto, eu gosto muito de trabalhar com esse tema, gosto bastante de conversar, sempre tenho oportunidade de conversar sobre isso, porque eu acho que quanto mais informação a gente divulgar, a gente difundir a respeito, mais mulheres vão ter suas vidas preservadas, a sua integridade física preservada, porque a informação vai chegar efetivamente onde ela tem que chegar, né? E aí é importante dizer também que o resultado prático do nosso trabalho, ele não é igual, né? Frisar mais uma vez, o trabalho das delegacias especializadas no atendimento à mulher e das DPPAs que estão instalando suas salas das Margaridas, que é a nossa política pública aqui na DPPA de Santiago mais recente, né, que foi instalada, que a gente tem muito orgulho de dizer que foi a primeira instalada no estado do Rio Grande do Sul. O resultado prático é diferente, né? Às vezes a gente, claro que a gente gosta também de fazer a parte operacional e prisões, né? Nosso sangue é policial, então a gente gosta de uma cana também, mas o que nos traz satisfação trabalhando com essa bandeira do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher é conseguir, então, fazer com que a violência cesse dentro daquele núcleo familiar, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, e é para isso que a gente trabalha todos os dias, tá? Eu estou à disposição, não sei se alguém tem alguma coisa para colocar, professora Rosângela, professora Fabiana. Bom, delegada Lisandra, é muito bom te ouvir, né? E ali nos teus comentários iniciais, que era a tua primeira live e não sabia como fazer, fique tranquila, foi nota 1000 aí, e as lives, elas têm o papel de ser informal. Nós estamos abrindo nossas casas, nossos locais de trabalho, para que nós pudéssemos conversar. Então, eu tenho certeza que todos aqui aproveitamos muito. Temos alguns alunos que já estão muito interessados em fazer alguns questionamentos. Então, eu vou abrir o chat rapidinho, e aí eu vou ver aqui, tem uma pergunta, acho que aqui é um comentário, mas nós temos uma questão do Alencar. Ele coloca assim: o problema é que as mulheres demoram para fazer a denúncia e também retiram a denúncia. Poderia falar para nós um pouquinho a respeito, por favor? Sim, na realidade, aquilo tudo que a gente falou, né, dessas questões culturais, desses aspectos históricos, de todas as outras implicações que tem fazer uma denúncia, fazem com que realmente muitas mulheres, elas demorem para fazer a denúncia. A gente tem situações de registros de ocorrência em que as vítimas relatam que convivem com um agressor há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, né, e que sempre sofreu situações de violência, que sempre agrediu verbalmente, que sempre sofreu violência psicológica, que algumas vezes, inclusive, foi agredida fisicamente, mas nunca registrou. Aí, lá, um dado momento, ela resolve, então, ela vai dar um basta, que ela quer dar um fim nisso tudo, e que ela vai, então, efetuar o registro. Por isso que eu falei da importância da gente sempre estar conversando e estar debatendo, e onde a gente for, e a gente puder expor, né, essas questões de empoderamento da mulher, para que ela consiga romper o ciclo de violência, são tão importantes, né, para que elas se deem conta o quanto antes, para que elas busquem o apoio e o auxílio das autoridades, da polícia, Ministério Público, a própria Defensoria Pública, né, pode fazer esses encaminhamentos dessas situações, para que quanto antes ela se perceber quanto sujeito de direito, quanto antes ela se perceber como vítima
de agressão, vítima de violência, é mais fácil da gente conseguir romper esse ciclo e evitar que essa violência se agrave, né? Então, realmente, existem mulheres que demoram, né? Mas elas demoram muito tempo, né? Não são dias, são anos, porque, muitas vezes, porque elas amam os seus agressores, né? Isso é uma realidade, muitas delas têm um padrão negativo de comportamento, elas amam os seus agressores, então elas vivem diariamente com a esperança, com a expectativa de que ele vai mudar, de que ele vai melhorar. Muito também pela questão do sofrimento aprendido, né? Muitas mulheres, como eu já ressaltei antes, elas aprenderam, elas foram criadas num contexto de extrema violência, onde viam as mães, as irmãs sendo violentadas fisicamente, sexualmente, muitas vezes, né? Porque nós sabemos que a violência sexual intrafamiliar também, ela é muito presente nos registros de ocorrência, a gente consegue visualizar isso, é triste, mas é uma realidade, né, a gente precisa trabalhar com isso também. Também por questões, muitas vezes, econômicas, né, ainda hoje, por mais que as mulheres tenham avançado no mercado de trabalho, tenham conquistado altos postos, né, altos cargos de direção, de chefia, enfim, mas muitas mulheres, né, existe uma massa muito grande de mulheres que hoje ainda dependem economicamente do companheiro, então isso também é um fator que muitas vezes contribui para essa demora no registro, né, porque a mulher pondera, né, e o que eu vou fazer, né, muitas vezes, muitas abdicam de ter uma vida profissional para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, e não tem problema nenhum com isso, né, cada um sabe da sua vida e se escolheu, fez a sua escolha, enfim, que seja, né, decoração e que ela se posicione também com relação a isso, né, eu vou viver para a maternidade, para cuidar dos filhos e da casa, só que muitas depois se deparam com situações que elas não conseguem sair da relação justamente por não ter condições econômicas de se manter, né, depois desse relacionamento. Então é muito difícil, e às vezes com a existência de filhos, né, muitos filhos impedem, muitas vezes, que as mulheres consigam romper o ciclo de violência, né, muitos são apegados ao pai, né, a gente já teve recentemente uma situação aqui, uma situação prática, agora falando do nosso cotidiano, em que o pai agrediu a mãe com o uso de uma faca, tá? Ela tinha lesões, ela levou pontos, né, o filho até era uma criança, 11 anos, se não me engano, ele presenciou agressões, mas ele tudo que ele não queria é que o pai fosse preso, né, então vocês imaginem a situação de uma mulher que já é violentada, negligenciada por anos, né, a sua autoestima, ela é inexistente, ela não existe mais, ela não tem forças para sair sozinha daquele relacionamento abusivo, e aí uma criança de 10, 11 anos, né, não importa a idade, começa a culpar a mãe porque o pai vai ser preso, né, a gente vivencia isso na prática e não é fácil, né, quando envolve essas questões dos filhos, então são muitos fatores, né, que levam as mulheres a demorar para fazer o registro, e também, depois de registrado o fato, que elas voltem à delegacia e elas queiram retirar a representação ofertada, elas não querem mais dar prosseguimento, né, no processo. Então, são todas essas questões aí que tangenciam essa situação toda, né, não é simplesmente, não é uma decisão fácil, né, de querer, primeiro, de procurar a polícia, de expor a sua situação. As mulheres, muitas, elas acham que elas são desacreditadas pela sociedade, porque, como eu falei, o agressor, muitas vezes, ele normalmente, né, na grande maioria das vezes, a gente observa que o agressor de violência doméstica, de Maria da Penha, como a gente diz, é um pacato cidadão, é o cara que trabalha, que vai na igreja, que se dá bem com todo mundo, que tem uma vida social regrada, digamos, né, e que entre quatro paredes ele se transforma, ou então ele usa o álcool, né, ou outras substâncias para trazer à tona essa personalidade agressiva e violenta. Então, muitas vezes a mulher, ela se sente desacreditada também pela sociedade, pela própria rede de atendimento, né, porque quem é que vai acreditar que meu marido é um cara trabalhador, né, um cidadão de bem, que paga suas contas, que trabalha, enfim, um bom pai, que ele me agride. Então, a autoestima delas já está tão, assim, tão destruída, né,
que elas não conseguem perceber, elas não conseguem se empoderar e buscar esse apoio. E aí, muitas vezes, elas vêm, nos procuram, porém, com essas outras pressões, todas essas outras questões, financeira, filhos, né, do sentimento do amor, propriamente, elas acabam voltando e elas querem retirar. Então, é bastante difícil mesmo, é um trabalho demorado, né, que envolve questões muito mais complexas. Ok, antes da gente passar para a próxima pergunta, né, a gente tem percebido isso muito nos comentários, que muitas vezes também há essa confusão do amor, mas na verdade é a falta de amor próprio que faz acreditar nessa grande dependência, né, deste agressor, dessa situação. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui do Daltro Rosto. Como definir se a mulher está falando a verdade ou está denunciando para se vingar do homem? Não entendi, professora? Vou ver de novo aqui. Daltro Rosso perguntou: como definir se a mulher está falando a verdade ou está denunciando para se vingar do homem? Assim, ó. Isso até é uma questão que eu queria ter falado, que eu acabei esquecendo aqui nas minhas anotações, de passar. É que assim, ó, a gente sabe que existem muitas mulheres que acabam... que são oportunistas, né? Vamos dizer assim, que nem todas as mulheres que procuram a polícia para denunciar a violência, elas estão falando a verdade. Só que não existe uma receita, né? Uma fórmula para nos indicar se essa mulher está ou não falando a verdade, mas, assim, através da investigação é possível chegar à conclusão de que o fato não ocorreu, e isso acontece várias vezes, não é uma nem duas, né? A gente já vivenciou aqui no nosso dia a dia, aqui na delegacia, também na cidade de Itaqui, onde eu trabalhei por muito tempo, por 6 anos aproximadamente, e lá a gente, era clínica geral, né, nós trabalhávamos com todos os tipos de fatos, e não tínhamos, né, esse foco tão voltado para essa questão do enfrentamento à violência, mas era uma grande preocupação minha, né, porque lá a incidência do número de casos é enorme, a gente observa, não sei se por ser uma cidade de fronteira, de São Borja, que é minha terra natal, Itaqui, tem um número elevado, mais elevado do que aqui em Santiago, digamos, de registros, não sei se por ser uma população mais machista, né, a cultura é um pouco diferente, então é uma preocupação muito grande. Porém, né, é importante que se diga que a Lei Maria da Penha, ela foi conquistada com muita luta, com muito suor, né, com muito sangue da própria Maria da Penha, que é quem deu o nome, inclusive, para a lei, né, que ela sofreu 2 tentativas de homicídio, ela não morreu por um detalhe, porque não era a hora dela, e aí ela começou, então, a levar essa bandeira adiante, começar essa luta toda para que resultou que no Brasil nós temos uma legislação, né, que foi imposta pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que a gente criasse essa legislação protetiva da mulher em decorrência desses fatos que ocorreram com ela, com Maria da Penha Fernandes. Então, assim, nós temos que honrar a Maria da Penha, né? Então, vir na delegacia denunciar um fato que não aconteceu é crime também, né? E quando a gente consegue, no inquérito policial, chegar a essa conclusão e demonstrar que realmente o fato não ocorreu, isso ocorre bastante, ocorre com frequência, porque muitas mulheres, elas querem utilizar o Instituto da Medida Protetiva, por exemplo, para tirar o cara de casa, né, para resolver alguma questão patrimonial, para ficar com algum bem, porque acha que assim vai resolver outras questões, né, de cunho muitas vezes econômico, acaba lançando mão, né, do registro de ocorrência, dizendo que precisa de medidas protetivas porque está insegura, quando, na verdade, esse fato não ocorreu, mas a gente tem meios de chegar, através da investigação, de técnicas de investigação, né, que muitas vezes, sim, a gente chega à verdade dos fatos, à verdade real, né, e a mulher, ela é responsabilizada, né, porque existe um crime no Código Penal, que os acadêmicos de direito já, muitos devem conhecer, que é a denunciação caluniosa, né, e as mulheres, quando elas inventam, elas criam essas situações, porque elas movimentam toda uma máquina estatal, né, elas movimentam a polícia, elas movimentam o Poder Judiciário, o Ministério Público, movimentam a própria rede de atendimento, né, os serviços de assistência, enfim, para vir aqui contar uma inverdade, né, contar uma mentira. Então, ela foi responsabilizada, sim, e a gente já concluiu inquéritos pelo indiciamento da dita vítima, né, que inicialmente era tratada como vítima,
porque denunciou um crime que efetivamente não ocorreu. Então, existem mecanismos de se apurar, sim, que o fato não é verdade. Ótimo, então. Temos a pergunta da Jennifer Camoreto. Qual a sua opinião em relação à recomendação 62/2020 do CNJ? Só um pouquinho, professor. Qual é a recomendação, prof? 62/2020 do CNJ. Eu não lembro do que ela trata. Também não, se a Jennifer puder colocar para a gente aqui abaixo. Jennifer, por gentileza. Por favor, vou pedir para ela. Vamos colocar, então, o questionamento da Ana Laura Cardoso. Sobre pais que educam, entre aspas, suas filhas para serem submissas aos maridos. Também pode ser considerado crime da parte parental? Hoje, em rede social, vi um vídeo de uma menina de 10 anos cozinhando e seu pai gravando, dando os parabéns a ela, mesma dando depoimento dizendo que os adolescentes preguiçosos de hoje em dia devem levantar e fazer algo útil para que no futuro não decepcione o marido. Ela é apenas uma criança e já tem esses pensamentos. Isso não é incomum, né? Quem foi que fez a pergunta? Ana Laura Cardoso. A Laura, né? A gente vê, principalmente hoje, com essa rapidez da informação através das redes sociais, né? É muito rápido se difundirem essas imagens, esses vídeos, então e é bastante comum, inclusive, comentários machistas, né? Nas redes sociais. Muitas pessoas têm a ideia de que a internet é uma terra sem lei, né? E nós temos regulamentação para isso, sim, né? Para as práticas que são criminosas que são difundidas através das redes sociais. A gente pode, sim, apurar os fatos e, inclusive, chegar à responsabilização criminal dos autores. Então, mas eu fico muito triste em ver, né, e saber que isso é comum, né? Não é exceção, mas existem muitos casos ainda hoje que os pais educam os seus filhos, para serem machões, né, machistas, e as mulheres para ser submissas, né. Mas, com certeza, assim, tem que se analisar o caso concreto, analisar o vídeo, em que condições, né, em que condições aquela criança estava, e analisar se é possível fazer um enquadramento. Acredito que sim, a depender da conduta do pai, né, de estar expondo aquela criança dessa forma, e também por esse comportamento, né, machista, de incitar o machismo, incitar que a mulher ela tem que ser submissa, já está desde de criança, aquilo que a gente falou do comportamento, do sofrimento, do comportamento aprendido, né, muitas vezes os próprios pais, eles educam os filhos para irem para esse caminho, né, da violência. Muitas vezes, o que a gente fala, assim, às vezes a gente, sem se dar conta, né, acaba aplicando também esses conceitos machistas, né. Não é incomum a gente ouvir pais relatarem que os filhos chegam em casa e apanharam no colégio, brigaram no colégio, né, e aí o que os pais falam? Volta lá e resolve a tua situação, né, porque homem que é homem não apanha. Então, tu volta lá, e se tu não bater no teu colega, se tu apanhar de novo, tu vai apanhar mais ainda quando tu chegar em casa, né. Tem que ser agressivo, o homem tem que revidar de forma violenta, ou então fazendo esse tipo de comportamento que a colega relatou no vídeo, né, expondo a menina numa forma de submissão. Isso é triste, mas é uma realidade, existe bastante, né, de dizer que, tu não pode isso porque tu é menina, a menina não faz isso, a menina não chora, né. Então, são comportamentos, assim, cotidianos que a gente vê e que, às vezes, involuntariamente, sem se dar conta, a pessoa está criando os filhos com preceitos machistas, né, está introjetando na mente da criança de que ela tem que se portar de determinada forma, e que no futuro, com certeza, vai vir a apresentar problemas, né, porque isso vai vir à tona, esse aprendizado todo que a criança teve vai vir à tona. Mas acredito que seja possível, sim, respondendo a pergunta, né, da aluna, que sim, que é possível, de repente, enquadrar, né, num tipo penal. Teria que analisar o caso concreto para verificar qual seria aí o enquadramento legal dessa conduta. Ótimo, nós temos aqui agora o término da pergunta da Jennifer, que era sobre a CNJ, né?
Trata-se de grupos de risco para o Covid-19, dependendo do caso, cumprirem sua pena em prisão domiciliar durante a pandemia e, após o término da pandemia, retornar ao cárcere. Sim. Essa questão, essas questões aí da prisão domiciliar, que foi concedida para um grande número, né, de apenados, isso não é uma realidade só aqui em Santiago, então a gente tem essa resolução aí, ela é a nível nacional, né, então é uma preocupação que a gente tinha bastante, porque muitos apenados são colocados em regime de prisão domiciliar para cumprir, né, a sua pena durante a pandemia, e de modo a evitar a inibir esse risco de propagação muito rápida que poderia ocorrer em uma casa prisional, né, na medida em que um detento fosse contaminado, a propagação poderia se dar de forma muito rápida, até mesmo pelas condições que a gente sabe que existem nos presídios, né, com relação à sanitização, né, que é tudo um pouco mais complicado. Então, existe essa resolução do CNJ, né, a gente não concorda, mas também a gente tem que aceitar, né, porque, na verdade, é uma realidade de todo o país, mas o que nos consola, né, o que nos conforta nessa parte, nessa situação, é saber que aqui em Santiago nós temos uma fiscalização bastante efetiva com relação a isso, a todos os presos, não só a questão dos presos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, mas de um modo geral, né, a todos os apenados que foram colocados em regime de prisão domiciliar. Aqui nós temos uma fiscalização bastante efetiva por parte da SUSEP, por parte da Brigada Militar, por parte da Polícia Civil, por parte do Ministério Público. Então, assim, aqui o negócio é linha dura, né, eu posso dizer assim, se a pessoa descumpre o regime, imediatamente ele é reconduzido, então, à casa prisional. Então, são medidas que foram determinadas para conter a propagação do vírus, que nem sempre vão atender aquilo que a gente idealiza, que a gente gostaria que fosse, né, porque nós, principalmente para nós que somos policiais, quando a gente verifica que há necessidade de prisão, naquele caso, que a gente muitas vezes busca no Poder Judiciário a decretação de uma prisão preventiva, e aqui é um trabalho muito bem integrado entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, as coisas se dão de forma muito rápida, muito efetiva, né, na medida que cai lá dentro do Poder Judiciário uma solicitação, uma representação, ela é analisada de forma imediata, se há necessária intervenção, parecer do Ministério Público, isso tudo é feito de forma extremamente rápida para que a medida tenha efetividade, né, então vai ser analisado no âmbito jurídico, né, no âmbito do Ministério Público, do Poder Judiciário, se aquela medida preitada, muitas vezes pela autoridade policial, se ela é adequada, se ela é necessária, e muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, elas são decretadas. E aí a gente vibra, né, quando consegue, enfim, tirar de circulação uma pessoa que está cometendo crimes, né, porque, como eu falei, o nosso trabalho no enfrentamento da violência doméstica, ele é um pouco diferenciado, na medida em que o resultado prático do nosso trabalho, do nosso inquérito policial, não é simplesmente responsabilizar o autor do fato e culminar com a prisão, né, mas necessariamente o nosso olhar é voltado para acessar aquela situação de violência dentro de um contexto familiar, mas, né, a gente gosta, a nossa atividade fim é apurar a autoria, a materialidade dos crimes, é efetivamente buscar, então, a responsabilização daquele que infringia a lei, né, e a gente gosta muito do que faz, e a gente se sente um pouco frustrado, assim, quando acontece isso de ter que ser colocado, de repente, num regime menos brando, porque até que ponto, né, vai ser efetiva, no caso da violência doméstica, por exemplo, colocar um agressor em prisão em regime domiciliar, né, então é bastante frustrante, assim, para nós, enquanto polícia, saber que existe, muitas vezes, essa situação. Porém, a gente sabe, né, que aqui nós temos um Poder Judiciário muito comprometido, né, a doutora Cecília, principalmente, vou falar o nome dela, porque é uma mulher, assim, que eu admiro muito, né, é admirada por todos aqui, principalmente aqui na Polícia Civil, tenho certeza que todo mundo gosta muito do trabalho dela, da doutora Silvia, elas são muito efetivas nesse enfrentamento à criminalidade, né, e isso dá um gás para a gente se motivar ainda mais e querer trabalhar ainda mais para combater todos os tipos de crime, né. Então, eu tenho certeza que no caso específico da cidade de Santiago, as situações, elas são avaliadas, né, com muito critério,
e tenho certeza que jamais o Judiciário, o Ministério Público daqui colocariam no regime domiciliar uma pessoa que não tivesse efetivamente condições de ir, né? Aqueles que estão indo, no momento em que descumprem, são imediatamente reconduzidos. Então, isso não é assim em todas as comarcas, nem em todos os locais funciona dessa forma, né? Então, aqui há já há essa orientação nesse sentido. Descumpriu o regime domiciliar, volta para a casa prisional. Então, aqui a gente, né, fica frustrado com essa situação, dessa liberação da massa carcerária de um modo geral, né, mas aqui nós temos uma certa tranquilidade por saber que existe esse critério na hora de avaliar essa questão e também por saber que a fiscalização tem sido bastante efetiva. Ok, ótimo. Nós temos um registro da prof. Fernanda Barrichello, dizendo que a tua fala foi ótima, esclarecedora, cheia de afeto, e ela ficou feliz que é a contribuição tanto para o direito quanto para a psicologia. Tá? Eu tenho também um questionamento do Brian. Boa noite, delegada. Após confirmar... Ah, é? Conhece o Brian já? Após confirmado que a mulher fez o registro de ocorrência contra o seu parceiro, porém, ela acabou mentindo, pois fez o registro para se vingar dele, cabível para ser um recurso contra ela, para evitar esse tipo de casos? Na realidade, o que acontece? A mulher faz o registro, a gente vai dar início à persecução criminal, né? A persecução criminal não que é na fase judicial. A gente vai dar início, então, à apuração do fato no âmbito administrativo, da Polícia Civil, né? Vamos instaurar o inquérito policial, que é um instrumento administrativo, né? Os estudantes de direito devem já saber disso. Então, a medida protetiva, ela vai imediatamente para o Poder Judiciário para ela ser avaliada lá pelo juiz, quais medidas, se ele entende adequadas aquelas que a vítima solicitou, se ele entende efetivas naquele momento. Muitas vezes o juiz, analisando o fato com o caso concreto, ele pode também já decretar a prisão preventiva, né, se entender que a situação preenche os requisitos, os fundamentos para decretar a prisão preventiva e o risco iminente à vida ou à integridade física da vítima, ele é elevado, pode decretar a prisão preventiva, tá? O que acontece durante aí essa questão da medida protetiva vai para o judiciário, vai ser marcada uma audiência, né? Então, assim, aqui na Polícia Civil, na delegacia, nós vamos despachar a nossa ocorrência, registrada normalmente pela vítima, encaminhar para o cartório, né, que é na Sala das Margaridas, ali atendido pelas escrivãs de polícia. Elas vão dar início à instrução desse inquérito policial e vão começar a investigar o fato, tá? E aí, no final da apuração, chegando-se à conclusão de que a suposta vítima inventou o fato, se a suposta vítima, na verdade não era vítima, né, mas ela está criando uma situação para se beneficiar de alguma forma ou de uma medida protetiva ou de ter alguma outra vantagem nesse relacionamento que não sejam aquelas previstas, preconizadas pelos preceitos protetivos da Lei Maria da Penha, a gente pode indiciar, né, essa mulher no final do inquérito policial por denunciação caluniosa, que aquele crime ali, que é quando se movimenta, né, as autoridades da causa, instauração de um procedimento, imputando a alguém um fato definido como crime quando sabe que o fato não ocorreu, tá? Então, ela é indiciada, isso vai para o judiciário, né, passa pelo Ministério Público, que vai analisar se é o caso de ofertar denúncia ou não contra aquela mulher, né? Não existe um mecanismo que impeça que ela volte a proceder dessa forma, né? Mas uma vez se verificando que ela já realizou isso, né, já fez um registro falso de um crime, e ela volta na delegacia e registra novamente, isso é muito complicado, né, porque acaba desacreditando um pouco a situação trazida por aquela mulher, e se ela estiver falando a verdade, naquele momento ali, vai ficar difícil até mesmo uma atuação no sentido de protegê-la, né, claro que o primeiro intuito nosso é fazer a proteção, fazer cessar aquele risco iminente de perigo que aquela vítima está sofrendo de sofrer uma violência maior. Porém, se ela já tem um histórico de, né, ela já fez isso contra um companheiro e não era verdade, então a gente já, digamos, já olha com outros olhos, né, esse histórico, porque aqui nós ficamos com o registro de todas as ocorrências em que a pessoa for vítima ou for acusado, né, enfim, então nós temos condições de avaliar isso no momento de fazer a apuração do fato. Não sei se respondi a conta. Respondeu sim. Aqui a Jennifer agradeceu a resposta ao questionamento.
Muito obrigada mais uma vez. A tua disponibilidade de sempre conosco. Cumprimentar aqui, porque eu não atualizei a minha visualização da live em grade, então eu não consigo verificar todos que estavam na nossa live, mas agradecer a presença também da doutora Silvia, né? Já mencionei os professores, professor Guilherme, né? Sempre nos auxilia muito, professor Felipe, professora Fernanda e a professora Rosângela, então, teve um probleminha na internet dela, então ela caiu a conexão, mas nós somos muito gratos por trabalhar esses temas, desmistificar muitos dos assuntos de senso comum que são postos, e a gente acredita que quando uma delegada da Polícia Civil, com experiência e prática, consegue transmitir, como tu fizeste tão bem, o teu conhecimento, auxiliando os nossos alunos a entender essas situações, eu tenho certeza que só motiva e inspira que eles continuem, né, se dedicando, estudando, porque grande parte do desejo dos nossos acadêmicos, quando eu pergunto no primeiro semestre, é ser da Polícia Civil, é ser delegado, enfim. Tua carreira, a tua profissão inspira muito os nossos alunos e a tua vivência prática enriquece muitas nossas discussões. Muito obrigada de coração por tudo, por toda a tua disponibilidade, tá bom? Obrigada, professora. Imagina, eu é que tenho que agradecer, né? Como eu falei no início, eu estava meio tensa, não sabia como é que se fazia. Até perguntei para o delegado Guilherme, né? Me dá umas aulas aí de como que se faz a transmissão, porque eu sou leiga no assunto. No máximo, eu acompanho as aulas do meu filho de 8 anos através dos aplicativos, né? Então, mas é sempre uma oportunidade, né? Tudo que nos desafia, nos faz crescer, é uma oportunidade de estar aprendendo, a nos mantermos conectados através dessas tecnologias, através desses canais. Então, que bom que a gente pode, mesmo em meio a essa pandemia, dentro dessas orientações de isolamento social, a gente pode chegar na casa dos alunos, né? Chegar até a universidade através dessa tecnologia que está à nossa disposição para poder ter esse feedback com os estudantes. Eu sempre falo, né, quando eu vou lá na URI, que eu me sinto muito à vontade lá, eu gosto muito de estar lá, porque o ambiente acadêmico é, com certeza, um ambiente, assim, que me entusiasma muito, que me motiva também, né, e eu gosto muito, adoro os meus estagiários que estudam na URI, e o pessoal nos auxilia pra caramba, se não fossem eles, muita coisa do nosso trabalho, assim, a gente ia penar bem mais, né? A nossa carga já é pesada, a gente tem bastante trabalho, mas com certeza nós gostamos muito do que nós fazemos, então quem está aqui na polícia é porque é vocacionado, porque quer estar aqui, porque fez uma escolha, e eu fico bastante feliz e lisonjeada de saber que muitos alunos também querem seguir a carreira policial, né? A gente sente orgulho de saber disso, ficamos felizes, e eu estou sempre à disposição da universidade, né? Professora Fabiana, professora Rosângela, a professora Michele, né, todos os professores, quero agradecer aí sempre essa parceria, são sempre muito gentis, muito solícitos comigo, e dizer que eu estou à disposição e que, com certeza, eu aprendo muito mais do que eu ensino quando eu consigo estar próximo dos estudantes. Ótimo, então, agora convidamos todos e todas para lembrar que na semana que vem temos a palestra da doutora Silvia, fica o convite também extensivo a ti, delegada, para participar. As nossas lives, elas são abertas, a ideia é que nós possamos alcançar um número de pessoas, já que a pandemia nos desafiou com as tecnologias, aceitamos esse desafio e vamos nos tornar pessoas melhores, mais conectadas e vencer esses desafios aí tranquilamente, tá bom? Beijo para cada um. Tchau, tchau, pessoal.